A sedução está tão explícita nos púlpitos, tranquilamente, nos púlpitos. Eu não sei como é que ainda me chamam para pregar, mas eu creio que é porque Deus mandou. Porque é a sedução. E eu digo para vocês, e não tenho vergonha de dizer, sou duramente criticada e quantas vezes afrontada. Por quê? Porque eu não procuro a sedução, mesmo ainda sabendo hoje que tem muitas vovós piriguetes dentro da igreja. Porque, pelo que Jesus está dizendo aqui, esse espírito de Jezabel, que permeia a igreja e que vem de lá de Samaria e ainda já estava presente na igreja de Tiátira no primeiro século, ela se declara profetiza, por isso ela tem autoridade para falar, ela ensina e ela seduz. Seduz para que os outros sejam parte da sua prostituição. Eu vou falar de uma mulher muito escrita e pouco falada, pouco pregada. Vamos falar sobre Jezabel. Esse caráter que o próprio Jesus Cristo menciona como negativo. Jesus Cristo não menciona muitas mulheres, mas ele mencionou Jezabel na carta a Tiátira. Portanto, eu convido as irmãs a abrirem a Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Vamos ler poucos versículos e começando no versículo 29. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29. Está escrito assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém? Quando nós pensamos Jezabel, ninguém quer saber desse nome. Ninguém bota nome em filho Jezabel. Se bem que eu encontrei, num determinado lugar, uma mulher linda, querida, uma filha de Deus, assim, da liderança da intercessão. Uma irmã santa. E todo mundo a chamava de Geza. Seu nome, ela disse, é Jezabel. Mas Jezabel é uma palavra que significa casta. Não tem nada a ver com a personalidade da Jezabel que nós estamos falando. Primeiro, a Bíblia nos diz que ela era filha de Etbaal. Etbaal era rei do Tiro e ele era sacerdote de Astarote
ou Astarte. Esse homem, ele era de uma clã fenícia, não sei se vocês lembram, talvez nem todas lembram, mas a Fenícia é o antigo nome da Jordânia. Ela foi a maior força corruptiva em Israel, que foi importada de fora. Ela veio para Israel para estabelecer a apostasia. Ela era sacerdotisa de Baal. E ela veio com tudo para implantar a sua adoração assim. E nós vemos em Jezabel, primeiro de tudo, uma mulher forte e determinada, consciente da linhagem dela. Ela vinha de uma linhagem nobre. Ela era uma princesa, ela era filha de um rei. Ela era fiel à sua crença, fiel aos seus deuses. E ela era uma mulher que procurava prosperar dentro da sua fé. Nós vemos que ela tem um momento, eu não vou poder falar tudo, logicamente, sobre Jezabel, porque nós queremos ver mais o caráter, o que nós devemos evitar hoje, porque nós vemos o espírito de Jezabel dentro da igreja se movendo, e quem falou isso foi Jesus. Nós vemos, por exemplo, naquela situação de 1 de Reis 21, sobre as vinhas de Nabote, quando você vê 1 de Reis 21 sobre as vinhas de Nabote, você sabe que Nabote era um homem de Deus, era um homem fiel aos princípios e à lei. Naquela época, em Israel, existia a propriedade por herança e a propriedade por aquisição. A propriedade por herança jamais podia ser vendida. Ela podia ser arrendada por 6 anos, no 7º ela voltaria para o seu proprietário. Nabote era um homem fiel ao seu Deus. Ele tinha uma vinha e aquilo era a sua herança. Quando Acabe descobriu que a casa dele era do lado das vinhas de Nabote, ele queria possuir aquelas vinhas para ele. Mas, quando ele falou com Nabote, Nabote disse para ele: longe de mim esteja vender, aguarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais, porque aquilo era fidelidade à palavra de Deus. Nós sabemos que Acabe, o rei, o maridinho de Jezabel, veio para casa e se mostrou triste e desgostoso. Quando Jezabel veio para casa, disse: o que é que você tem? Por que você está tão desgostoso? Ele contou o que era. Então, Jezabel deu uma palavra: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegra-te o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. Você vê a autoridade, o espírito que está nessa mulher. É ela que resolve os problemas. O marido era o rei. O marido era o rei. Mas essa mulher tinha um espírito negativo, um espírito violento, tão mal nela, que ela disse ao rei: eu te darei a vinha de Nabote. A vinha não é minha. A vinha é de Nabote, mas eu vou te dar ela. Eu vou te dar. Isso nós vemos o espírito de uma mulher casada, que ela toma frente e que ela toma
a autoridade do seu marido. O marido era o rei, ela que mandava. Ela não podia ser aborrecida. Quantas vezes nós temos encontrado mulheres que o marido treme de medo dela? Jezabel era esse tipo de mulher. É esse espírito de mulher autoritária que toma decisões que o marido não toma. Você vê que Acabe, por mais que ele fosse um homem tão ímpio, ele não tomou nenhuma posição contra Nabote. Mas ela disse, eu vou te dar. E ele ficou quieto porque ele sabia que quando se tratava de resolver as coisas, mesmo que fosse de forma errada, ela fazia. E nós vemos aqui o que foi que aconteceu. Ela simplesmente subornou homens maus. A Bíblia diz que ela subornou homens malignos, não é? Ela subornou. E ela fez esse homem apregoar um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Olhe que essa mulher usava meios espirituais para conseguir camuflar a maldade do seu coração. Quantas vezes temos visto pessoas, mulheres altamente espirituais, que por trás estão maquinando coisas que não são de Deus. Quando se quer botar alguém para fora, quando se quer perseguir alguém, quando ela quer levar o marido a ter essa ou essa impressão de alguém, ela começa a manipular. Como uma cobra, ela vai serpenteando até conseguir o que quer. A Bíblia diz que fazeis sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Você viu como essa mulher é fria? Ela arma tudo e fica de fora. Os homens vão levantar o falso testemunho, os homens vão testemunhar contra, os homens vão matar Nabote, mas ela não apareceu. Ela ainda não apareceu. Nós vemos no versículo 15, tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, o jezita, que ele recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Ela não disse, eu matei. Ela disse, ele está morto. É aquela forma que nós temos de matarmos sem sujar nossa mão de sangue. Quantas pessoas morreram agora na Covid porque faltava hospital? Morreram? Não. Foram assassinados pelo dinheiro dos hospitais que foi embolsado pelos nossos governos. Eles são responsáveis diante de Deus por essas vidas? São responsáveis, sim. Como Jezabel era responsável pela vida, pelo sangue de Nabote. Então você vê esse tipo de autoridade tão solene que se impõe, uma mulher que se impõe até sobre o marido. Eu estou muito preocupada com essa história das empoderadas dentro da igreja. Elas estão ficando tão empoderadas que elas estão podendo contra a liderança, elas estão podendo contra os homens. Nós estamos vivendo uma época em que a mulher aponta o dedo no rosto do marido e ele tem que ficar quietinho como um Nabote.
porque senão ela empurra até que ele dê um safanão e deixa uma marca para ela buscar o direito pela Lei Maria da Penha. Se o marido empurrar, se o marido bater, está errado, lógico. Mas mulher, será que ela tem que fazer isso? Será que a mulher não tem o seu lugar? Cuidado com esse empoderamento, porque ele vem desse mesmo espírito que está em Jezabel. Ela foi e entregou para o marido. Eu não disse que eu te dava a vinha de Nabote? Eu não disse que eu resolvi esse problema? Precisa ter jogo de cintura. Mulher tem um jeitinho. Mulher é diferente. Mulher sabe fazer as coisas. Viu? Eu fiz. Está aí a vinha de Nabote para ti. Então, nós vemos que esta mulher era uma mulher que chegava aos seus fins sem evitar os meios. Mas era uma mulher que aproveitou da sua posição como esposa do rei para mandar negativamente ela introduziu uma corrupção horrível em Israel. Não que Acabe fosse santo, que nós sabemos que ele não era. Mas ela era essa mulher forte, determinada. Isso ela era. Podemos dizer, caráter de Jezabel, forte e determinada. Quantas vezes nós vemos isso como uma grande qualidade, e é, desde que ela seja usada a serviço do reino, submissa à palavra de Deus, à vontade de Deus, com o apoio do seu marido, minha irmã. Ela veio para Israel e ela estabeleceu a apostasia. Ela lutou contra Elias. Podemos ver aqui uma mulher inteligentíssima. Inteligente, mas se você notar a qualidade de inteligência de Jezabel, a Bíblia diz que a serpente era um animal sagaz. A sagacidade é uma qualidade de inteligência que faz com que você encontre os meios mais baixos para solucionar o problema. Essa é a sagacidade. Quando a pessoa diz fulano é muito vivo, ele é muito argútil, ele é muito perspicaz, abre os olhos, porque ele pode ser sagaz. Outra vez que a Bíblia fala da sagacidade é sobre Jonadab, aquele filho de Simeia, irmão de Davi, como ele introduziu a morte na casa do tio dele. E ficava de longe olhando para ver o que acontecia. Ele jogava o veneno e deixava morrer. É esse tipo de gente. Ele sabe empurrar você para exercer os maus desígnios que ele tem no coração. Cuidado. Existem pessoas que têm um jeito de fazer você dizer o que não quer. Para ela pescar uma palavra no meio da sua conversa e sair com aquilo como trunfo. Nós estamos no momento, quantas pessoas me ligam para abrir o coração comigo. E eu pergunto, minha filha, você falou com o seu pastor? Deus me livre, irmã. Porque o meu pastor fala com a mulher dele fala com a mãe dela, e daqui a pouco a igreja toda sabe. Olhe que situação nós estamos. Já não se confia mais no pastor, não é pelo pastor, é pela mulher dele. Mas, no meio dessas tantas, tem tantas mulheres que confiam, que abrem o coração com a mulher do pastor. Eu sempre procurei mulher do meu pastor, porque eu sempre achei que era mais fácil para mim. Mulheres santas que Deus deu a esses homens. Mas nós precisamos tomar cuidado com o ministério feminino na igreja. Nessa época de pós-modernidade, empoderamento da mulher e feminismo, que eu tenho visto coisas horrorosas mesmo na igreja. Esta mulher
Jezabel, ela entra em Israel determinada a não deixar para trás o culto a Baal. Pelo contrário, ela vem para estabelecer um culto forte a Baal e acabar com o culto ao Deus de Israel. Ela pensou e chegou a uma conclusão. Única forma de acabar com o culto a Deus é se o povo não ouve a palavra de Deus. Se o povo não ouvir a palavra de Deus, então eles vão deixando a Deus. Como é que eu vou fazer o povo deixar de ouvir a palavra de Deus? Eu vou calar a boca dos profetas. Porque os profetas são aqueles que falam a palavra de Deus. Meus irmãos que estão me ouvindo, não existe ministério de pregador. O único pregador que existe na Bíblia é Eclesiastes, que significa pregador. O pregador é o profeta, o pregador é o mestre. Então, ela pensou, ela foi na fonte, eu tenho que calar a boca dos profetas. Mas profeta do Deus de Israel, ninguém cala a boca de qualquer jeito, só matando. Porque morto não fala. Viu? Ela sabia disso. Muita gente não sabe disso hoje. Ela sabia, morto não fala. Então, eu mato todos os profetas. E a palavra de Deus não será mais pregada em Israel. Sem a palavra, o povo vai vir todo para Baal. Que tal? O grande ministério de Jezabel significa silenciamento da palavra de Deus. Pouco a pouco, foram matando os profetas, ela ordenou a matança de todos os profetas de Deus. Olha que mulher inteligente. Numa vez que a palavra de Deus não era mais ouvida, o povo ficava enfraquecido e vinha para Baal. Ela sabia de outra coisa, que todo homem tem dentro de si um desejo de adorar. Todo homem nasce para ser adorador. Ela sabia disso. Porque Deus deixou isso em nós. E ela sabia, se o povo não tem mais o Deus de Israel para adorar, eles vão adorar Baal, porque eles têm que ter um ponto de adoração. E ela estabeleceu o culto a Baal. Para a glória de Deus e nossa alegria, é que alguns profetas ficaram escondidos. E no momento certo aparece Elias, o tesbita, e nós sabemos o que foi que aconteceu. Ela faz um desafio à autoridade espiritual legítima. Você já viu mulheres desafiando a autoridade? Ela achava que tinha que fazer isso. Afinal de contas, a autoridade espiritual estava com o profeta Elias. Ela ameaçou Elias de morte, vou te matar. Por quê? Porque ela não respeitava a autoridade. Olhe bem, o espírito de Jezabel não respeita a autoridade. Se levanta sobre toda e qualquer autoridade. E facilmente o caminho dela é matar. Ela atropela tudo, vai passando tudo. Por quê? Porque ela pode. É o que ela pensa. Quando nós olhamos para essa mulher, eu imagino o tanto de pessoas que a adoravam, que a idolatravam. A Bíblia diz, nós vamos ver daqui a pouco na igreja de Tiátira, que ela, apesar disso tudo, era uma mulher admirada por tantos, lógico. Ela vinha de uma estirpe nobre. Ela era uma mulher que sabia falar muito bem, inteligente, preparada.
bonita fisicamente, com certeza, ela era esposa do rei Acabe, filha do rei Etbaal. Não é? Então, ela era uma mulher admirada, mas ela tinha esse princípio absolutamente satânico na vida dela. Ela lutou e desafiou a autoridade legítima. Quando ela soube que Elias tinha matado os profetas de Baal, ela mandou um mensageiro como uma ameaça para Elias. Ela não temia a ninguém. Ela não respeitava a ninguém. Ela era a empoderada. Façam-me os deuses como bem lhes aprouver. Se amanhã, a essas horas, não tiver eu feito. Ela era a mulher empoderada que podia tudo e ela não tinha controle nenhum sobre ela. Sabe aquela mulher que virou cabeça? Ela pode. Deus, por acaso, fez a mulher para ser assim? A Bíblia deixa muito claro. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. A mulher é a autoridade secundária na família. Irmã, mas nós estamos nos tempos modernos, mas Deus continua sendo Deus. Essa é a situação de Jezabel. Se alguém vai fazer um clube sobre o empoderamento da mulher no final dos tempos, devia botar Clube das Amigas de Jezabel ou das Filhas de Jezabel. Porque hoje a mulher quer mandar, ela quer comandar, ela quer dar ordens e ser obedecida, ela tem que ser aquela que manda em casa e o marido ouve, porque, afinal de contas, ela está protegendo ele. A Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará? Quem? Ninguém acha, porque aquela mulher ali não existe. Então, como é que vai achar? Ela mandou ameaça para Elias. Você fique pensando uma coisa. Esse homem Elias, o homem que representa a profecia, você vê lá no Monte da Transfiguração, Jesus representando a graça, Moisés representando a lei, Elias representando a profecia. Os três transfigurados, indicando que a lei, a profecia e a graça são eternos. Esse homem correu com medo de Jezabel. Esse homem correu com medo de Jezabel. Ela estabeleceu um programa sistemático para fazer desaparecer Israel qualquer oposição à vontade delas. Você vê que o próprio Elias, que matou 800 profetas, ele correu com medo de Jezabel. O que você acha dessa mulher? Elias sabia que ela iria matá-lo, porque esse era o ministério dela. Mas ela nunca matava de frente. Ela manipulava por trás. Ela sabia dar um jeitinho. Afinal de contas, ela era feminina. Ela tinha graciosidade. Ela sabia usar as palavras. Ela era uma mulher elegante. Ela era uma mulher que sabia fazer as coisas. Ela usava o marido também para fazer as coisas. Nós vemos que ela era uma mulher elegante. Aqui em 2 de Reis, você vê no capítulo 9, você vê alguma coisa que nós precisamos abrir os nossos olhos. Quando ela foi visitada, isso você vai ver no versículo 30.
Segunda de Reis, no capítulo 9, versículo 30. Quando ela vai receber visitas, que Jeú chega no palácio para falar com ela, Jezabel soube que ela ia ser vista. Qual foi a primeira preocupação de Jezabel? Está escrito aí. Se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Você viu? Ela se pintou em volta dos olhos. Você está pensando que esse negócio agora de pintar em volta dos olhos é moderno? Jezabel já fazia. E enfeitou o cabelo, a cabeça. Você vê os enfeites, os adereços, não é? Quantas vezes nós temos falado para as filhas de Deus que copiam tudo do mundo elas copiam, porque elas acham, mas está na moda, afinal de contas eu estou vivendo hoje. Você hoje, Deus não escolheu você à toa para ser a igreja do século XXI. Ele quer usar você para mostrar a presença dele e não que você seja usada como uma arma que Satanás trouxe para esse século. Nós vemos, ela pintou em volta dos olhos. Por que será que Jezabel quis sobressair os seus olhos e os seus cabelos? Hein? Por que será? É a mesma coisa hoje? Hoje as mulheres já botaram cílios num tamanho tão grande que parece mais 2 vassouras. Para que chamar a atenção? Por quê? Você fosse pesquisar lá dentro e diz, por que eu estou fazendo isso, que é mais bonito? Quem diz que isso é mais bonito? Eu acho bonito. É pecado fazer? Não acho que seja pecado. Mas procure ver que não é só você que faz, existe uma linhagem para isso. Porque Jezabel já fazia isso. Para quê? Para impressionar. E quando você impressiona, na maioria das vezes, você seduz. Você seduz. Uma mulher que cuidava da aparência, porque para ela era muito importante a aparência. Eu queria, nesse momento, falar como Jezabel se estende. Quando nós chegamos nas cartas que Jesus Cristo manda para as igrejas da Ásia Menor, que chega na igreja em Tiátira, ele diz perfeitamente, ele diz ao anjo da igreja em Tiátira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olha, preste atenção onde que entra essa doutrina que tem a personalidade de Jezabel. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza e não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Está vendo? Esta mulher, Jezabel, não era a Jezabel, mulher do rei Acabe, lá de Samaria. Não era a filha de Etbaal, sacerdote de Astarote, rei do Tiro. Não era a princesa fenícia Jezabel,
mas o mesmo espírito, aquele espírito de religiosidade, voltada para a vontade dela e para a malícia dela. Existe uma doutrina nessa igreja que está sendo ensinada por mulher. Primeira coisa, ela ensina, ela é mestre na igreja. Ele diz, não somente ensina, mas ela se declara profetiza. Ela se declara, ela não foi levantada profetiza pela igreja, mas ela é uma mulher que tem facilidade de falar. Ela é uma mulher que tem dons que foram dados por Deus, mas ela buscou em cima disso espiritualizar para impressionar, porque ela seduz. Ela seduz o povo. Ora, uma pessoa para seduzir, ela tem que ter algum encanto, algum encantamento. Porque quando a pessoa seduz, ela usa expressões, ela usa o seu corpo, o seu olhar, e aí vem os seus cabelos, os seus gestos, o seu andar. A sedução hoje, meus irmãos, substituiu o carisma dentro da igreja. A sedução está tão explícita nos púlpitos, tranquilamente, nos púlpitos. Eu não sei como é que ainda me chamam para pregar, mas eu creio que é porque Deus mandou. Porque é a sedução. E eu digo para vocês, e não tenho vergonha de dizer, sou duramente criticada e quantas vezes afrontada. Afrontada. Por quê? Porque eu não procuro a sedução, mesmo ainda sabendo hoje que tem muitas vovós piriguetes dentro da igreja. Porque, pelo que Jesus está dizendo aqui, esse espírito de Jezabel, que permeia a igreja e que vem de lá de Samaria e ainda já estava presente na igreja de Tiátira no primeiro século, ela se declara profetiza, por isso ela tem autoridade para falar, ela ensina e ela seduz. Seduz para que os outros sejam parte da sua prostituição. Ora, comerem comidas sacrificadas a ídolos. Ídolos não são apenas estátuas que as pessoas vão adorar. Tudo aquilo que é tão importante para você que você não pode deixar de fazer. Ouvi de uma mulher, eu não posso ir no primeiro dia, porque eu tenho que ir ao salão, eu não consigo sair de casa para viajar se eu não for primeiro ao salão me arrumar. Deixa de pregar porque não pode se arrumar. Eu deixo de me arrumar para pregar. Porque o reino vem em primeiro lugar. Esse espírito de Jezabel é semeado, eu estou falando nas meninas, porque nós estamos falando de mulheres, desde a infância. É semeado desde a infância. São pessoas altamente religiosas. Você veja que Jezabel era religiosíssima e ela era totalmente fiel a Baal. Nós temos falado de mártires que morreram pelo Evangelho, porque amavam o Senhor Jesus. Olha Estevão, mas Jezabel era de uma fidelidade a Baal. Ela brigou por Baal, ela brigou para o culto de Baal. Você veja que ela levou o marido dela, Acabe, a construir um templo tão grande em Samaria, tão grande, que cabia dentro todos os adoradores.
E você vê que eram 450 profetas do poste ídolo e 400 profetas de Baal. Só de profetas tinham 850, fora o resto do povo. Veja o tamanho do templo. Então, nós podemos ver a autoridade que essa mulher tinha, a capacidade, a inteligência, a determinação, a força que ela tinha. E hoje nós exaltamos tanto a força da mulher. A mulher determinada, a mulher empoderada, a mulher inteligente, a mulher que faz, a mulher que decide, a mulher que manda, a mulher que toma posição. Essa é a grande. Olha, esse espírito não vem do trono de Deus. Você ouve falar sobre as mulheres santas da Bíblia, ainda que sejam rainhas, como foi o caso da rainha Esther. Você viu Esther andando sob as ordens do seu marido. E isso porque ela estava na direção de Deus. Quantas outras mulheres da Bíblia poderosas nunca chegaram a esse ponto? Portanto, não venha me dizer que o espírito de Jezabel, que já estava se movendo na igreja de Tiátira, não está hoje. Primeira característica do espírito de Jezabel é silenciar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não sendo ouvida, elas podem pregar o que elas querem. Hoje se ensina tudo na igreja. Principalmente fica falando das dores do passado, como se Jesus Cristo não tivesse feito nada. Outros pegam os crentes. Ah, você tem problemas do seu passado. A pessoa veio para Jesus, Jesus não resolveu, mas essa pessoa vai fazer uma oração que vai resolver tudo. E assim as mentiras vão ficando. Tem igrejas que você sabe do nome do pastor porque você ouviu dizer. Porque quem manda são as mulheres. Mulher pode exercer lugar de autoridade na igreja. Por que não? Lógico que pode. Só tem uma coisa. A mulher tem que estar submissa ao marido. Ela não tem marido, mas ela tem pastor. Pelo menos dentro da igreja ela tem que ter pastor. Ela tem que ter pastor. Ah, mas o meu pastor, isso tem quantos pastores na sua cidade? Será que nenhum presta para você, minha irmã? Será que não é você que está sendo melhor do que eles? Vá orar. Quebrante o seu coração. Porque quem lhe criou foi Deus e ele lhe criou exatamente da forma que ele criou todas as outras mulheres. O espírito de Jezabel lhe leva a pensar que você pode dominar sobre os homens, que você pode dominar sobre as mulheres, que você sabe melhor do que todos, e aí veio o grande problema. Você se torna a profetisa. Deus fala com você. É o que você pensa. Vem o espírito do engano. Você começa a se impor como a mais espiritual. Era Jezabel. Ela era a sacerdotisa de Astarote ou Astarte. Ela era líder espiritual naquela época, porque ela era a sacerdotisa de Astarote. Ela era a maior autoridade espiritual naquela época. Você vê que esse espírito vem para a igreja e já em Tiátira. Jesus Cristo diz, tu toleras. As pessoas aguentam que essa mulher que a si mesmo se declara, ela não foi apontada pela igreja, ela não foi ordenada em nenhum seminário, mas ela se declara. Ela diz que é e todo mundo engole. Porque ela é importante. Ela se veste bem. Ela se acha bonita. E ainda não sendo, todo mundo diz que é para agradá-la. Ela quer ser agradada. Ela é a mais importante. Ela quer ser aplaudida. Ouvi falar de um homem que o culto estava já
adiantado. Na hora que a mulher dele entrasse, todo mundo tinha que levantar e bater palma. Ela mandou matar o marido e agora ninguém mais bate palma para ela. Na igreja, hoje, nos nossos tempos. Nos nossos tempos. Isso é o espírito de Jezabel que está ali. O marido se submeteu para agradá-la, porque se ele não fizer o que ela quer, ela chega em casa de bico grande e acabou que ela nem dorme com ele, porque não é direito dele. Tudo o contrário à Bíblia. Nós precisamos abrir os olhos com o nosso comportamento. Qual tem sido o nosso comportamento como mulheres? Será que nós estamos buscando mais a Deus? Será que nós estamos buscando mais da sua palavra? Ou nós estamos nos adaptando a esse silenciamento da palavra de Deus, que é a maior característica do ministério de Jezabel? Calar a boca dos profetas. Calar a boca daqueles que pregam a palavra de Deus. Porque o profeta é aquele que prega e ensina a palavra de Deus. Então, esse é o espírito de Jezabel. E para ela calar isso, calar a palavra de Deus, ela tem autoridade. Porque a autoridade foi dada a ela. Ela recebeu a autoridade do seu marido. Começou tudo errado. O casamento de Acabe com Jezabel foi por interesses políticos. Ela teve licença para implantar de forma ostensiva o culto ao Deus dela. Ela trouxe de lá para implantar. Ela não queria apenas ter um cultozinho para Baal, não, era acabar com o culto a Deus e começar como ela queria. Começar como ela queria, ao Deus dela, porque era assim que ela achava, era assim que ela queria, era assim que tinha que ser, porque ela queria. E o marido não queria confusão com ela. Não queria confusão com ela. Ela disse, tinha que ser feito como ela disse. Nós vemos o mesmo quadro hoje. E nesse momento em que a igreja está passando por esse caminho tão estreito, eu gostaria que você, minha irmã, pensasse como tem sido o seu comportamento. De que forma esse espírito de Jezabel tem tentado se mover na sua vida ou na sua igreja. Ela era uma mulher como todas nós. Ela era mãe. Ela governou 10 anos como rainha-mãe, porque no reinado de Acasias, depois que Acabe, o marido, morreu, ela ainda ficou 10 anos reinando. Nós precisamos ver que ela era uma rainha sidônia prepotente, violenta, cheia de licenciosidade. Os cultos naquela época, que eram cultos pagãos, havia muito sexo, porque naquela época existiam pessoas, mulheres, que se prostituíam em adoração aos deuses pagãos. Jezabel ia na frente, porque, afinal de contas, ela era a rainha, ela era linda, ela era sedutora, ela era a melhor, talvez ensinasse até para as outras, com o exemplo dela, como fazer. Precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos abrir os nossos olhos. Porque em cada uma de nós, que somos mulheres hoje, nós temos esses exemplos na nossa frente. Mulheres hoje chamadas as empoderadas. Elas decidem o que vão fazer. Elas decidem o que deve ser feito na igreja. O marido é pastor, mas ele é o marido da fulana.
Conhece-se o nome dela e às vezes nem se sabe o nome dele. O espírito. Ah, mas é porque ela sobressaiu. Como? Por quê? Por quê? Tem homens aí com mulheres inteligentíssimas. Se você conhece o escritor Jorge Amado, nunca que ele foi o marido da Zélia Gattai. Ela era a mulher dele. Você talvez já ouviu falar tanto da Jacqueline Kennedy, mas nunca o John Kennedy foi o marido dela. Ela era a esposa dele. O nome que sobressaiu foi o dele. No momento em que as mulheres pegam esse empoderamento de Jezabel, o marido desce cada vez mais. E eles aceitam ou ficam sem a mulher e tem um inferno dentro de casa. Porque Jezabel, ela nunca retrocede. Ela tem que ter a supremacia. A voz dela tem que ser a mais alta. Ela tem que ter a última palavra. Ou ela se aborrece e a coisa vai ficar muito difícil. Ela mata, ela destrói, ela faz o que está na cabeça dela. E ela é religiosa. Assim como Jezabel mandou construir esse grande templo para Baal, olha que obra espiritual maravilhosa. Assim nós vemos mulheres assim empoderadas, gritando o nome de Jesus mais alto, fazendo orações maravilhosas. Para quê? E o coração? Você vê que na carta à igreja de Tiátira, Jesus Cristo diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Quer dizer, ela não quer mudar, porque senão ela perde o glamour. E o glamour está no poder, na beleza, na sedução, no nome. Quando ela aparece, arrebenta. E Jesus Cristo diz: dê-lhe tempo, ela não quer. Eis que a próxima em cama, bem como a grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras da sua iniquidade. Matarei seus filhos. Os filhos desse tipo de mulher, eles não progridem. Você vê a dor dentro da casa. A forma de matar, que Deus diz aqui, ele não diz que os filhos vão desaparecer. Eu matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olhe bem, a casa, a descendência vai pagar o pato. Por quê? Por causa de um espírito que habita e que atua dentro daquele lar. Uma mulher que é forte, determinada, inteligente, poderosa, cheia de dons, sedutora, linda, mas com o espírito de Jezabel. Não sei se nós podemos lembrar de alguma coisa assim, mais forte, alguma mulher pior do que Jezabel. Mas uma coisa eu sei, é tempo de procurarmos ver como vai a nossa vida. De que forma nós podemos desfazer, porque Deus está dizendo, dê-lhe tempo para que se arrependa. Ele diz, matarei seus filhos, quer dizer, os seus filhos vão mostrar a lacuna que está dentro da sua casa. Porque é você que manda. Mulher é mulher. Deus não lhe fez para isso. Você pode ser mais inteligente do que seu marido? Pode. Você pode ser mais culta do que seu marido? Sim, mais bonita, mais tudo, mas você é a mulher.
você não é homem. Dentro da sua casa. Aquele Deus que criou o homem e a mulher, ele disse que era para a mulher estar submissa. Submissa quer dizer amparada, protegida, guardada. Isso é submissão. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Que seu marido, minha irmã, nunca seja um instrumento manipulado na sua mão. Com todo o seu jeitinho, a sua graça, a sua sedução. Não o seduza para o mal. Use o seu jeitinho para trazer o seu marido para Jesus. Amém. E não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Amém. Amém.